parede é um elemento, arquitetônico presente em todas as casas, em todos os apartamentos. Todo mundo tem parede em casa. E neste vídeo eu vou mostrar opções de plantas de fácil cultivo para você criar um jardim vertical bem simples. Quer conhecer? Então vem comigo. Se tem uma coisa que todo mundo tem em casa, é parede, né? E através da parede, você, apaixonado por plantas ornamentais, pode criar um belíssimo jardim na parede. Um jardim que, de acordo com o tipo de luminosidade, a luz, a claridade natural na sua casa, né, acaba gerando um tipo de cultivo diferente. Hoje eu vou mostrar um grupo de plantas para você cultivar na meia sombra, e na sombra não servem para sol pleno, tá? São plantas que são ideais para você cultivar até na sacada de um apartamento, na varanda de uma casa ou até mesmo em uma sala bem iluminada, com bastante luz natural. Essas espécies aqui, são de cultivo relativamente muito fácil, muito fácil. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. O ponto principal de partida para você cultivar plantas na parede é você escolher um vaso de parede. No comércio, nós temos vários tipos de vaso de parede. Eu vou pegar aqui alguns aqui, para mostrar para vocês. Tem o tradicional vaso de parede de barro, né? Vaso de parede de barro não tem, né? Vaso de parede de barro. Murilo, eu já tô ficando meio doido aqui. É que eu já gravei tantos vídeos hoje, gente, que tem hora que o cérebro dá até um tilt. Aliás, eu tô aqui, no estúdio de gravação, e essas plantas, elas fizeram muito sucesso durante a semana do Resgate o Seu Jardim, né? E como a semana ela é temporária, os vídeos depois eles saem, né, do canal, eu resolvi mostrar, já que vocês gostaram tanto, eu resolvi mostrar essas plantas aqui num vídeo fixo, né? Para vocês ficarem por dentro e conhecer um pouquinho sobre elas. Então vamos lá. Primeiro vaso mais tradicional é o vaso de barro para ser usado na parede. Ele é um vaso que tem a traseira dele, a parte de trás, achatada. Só que esse vaso é um vaso muito pesado, né? E o vaso, de acordo com o tipo de barro ou cerâmica, se ele tiver alguma rachadura, alguma trinca, com o passar do tempo ele abre e ele acaba caindo no chão. Então tem que tomar cuidado. No comércio nós temos também vasos de parede, feitos de plástico, né? Ai, Murilo, mas eu acho o plástico feio. Gente, se vocês cultivarem uma planta pendente, ela vai esconder o vaso. Então não precisa ficar com tanta frescura, né, em relação a isso. O vaso acaba desaparecendo, né? Então nós temos, vários modelos um pouco maiores, modelos um pouco menor, estão vendo, tá? Tem para tudo que é tipo de espaço, né? E bolso também em gosto, né? Aqui eu vou mostrar dois modelos que eu gosto muito, o vaso gota da Japi e esse vaso tradicional de polietileno, estão vendo só? Esses dois vasos, Fabrício consegue mostrar aí, Fabrício? Eles têm uma belíssima capacidade de armazenar terra vegetal aqui, estão vendo? Olha o espaço interno que eles têm. O que isso significa? Quanto mais espaço para as raízes crescerem, mais exuberante as suas plantas vão ficar, mais tempo a terra vegetal vai permanecer úmida, você não vai ter que molhar com tanta frequência. Quanto menor o vaso, menos a planta vai crescer e mais rápido a terra vai secar. Tem que ficar esperto em relação a isso, hein? Então esses dois modelos aqui eu gosto muito, né? São dois modelos, vou encaixar aqui, aqui, são dois modelos, tá? Que relativamente são de fácil instalação. Vou colocar aqui o outro. Deixa eu colocar mais aqui no alto, né? Para poder ver, já sei, vou colocar aqui um lado a lado. É que esse aqui eu não consigo enxergar. Oh, meu Deus. Eu não tô acertando o furo. Pera aí.
Ah, agora foi. É difícil achar o furo, hein, Murilo? Mas achei, ó. Então, são dois modelos. Olha, vocês encontram muito facilmente no mercado. Dá para comprar pela internet. E eles têm, como eu comentei, hein? Ó, grava bem isso na cabeça de vocês. É muito importante ter um espaço para essas raízes crescerem. Levem sempre isso em consideração, tá? E agora, vamos lá, vamos começar com a parte legal, que é colocar as plantas na parede para simular um jardim vertical. Lógico que eu não vou conseguir plantar todas elas com vocês no vídeo, senão ficaria um vídeo muito longo, mas não tem muito mistério, né? Vocês vão pegar, vão fazer furo de drenagem, né? Aqui ele tá sem furo, olha aqui, ó, tá? Vocês vão fazer o furo para escoar o excesso de água, colocar a camadinha de drenagem no fundo, caprichar, né? Argila expandida, manta de drenagem, colocar uma terra vegetal de qualidade. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre terra vegetal aqui no canal, é importantíssimo você entender as características de uma terra vegetal. Olha aí, ó, coloca aí na edição a capa do vídeo, procura aí terra vegetal espanhol na barra de pesquisa. Ó, um vídeo muito importante para você entender, hein? Assiste ele. Agora vamos lá. O ponto de partida. Escolher o tipo de vaso que você quer colocar na parede, tá? Lembrando que ele vai ficar escondido pela planta. Vocês vão fixar na sua parede conforme o seu gosto. Vocês podem colocar um vaso ao lado do outro, criando uma sequência de plantas e forrando praticamente toda a parede, que é o que a gente pretende fazer, tá? Mas você também pode colocar os vasos espaçados, né? Criando uma linha de desenho aqui na parede, onde fica muito bonito. Como, por exemplo, esse vaso gota, né? Vocês podem criar assim, ó, colocar os vasos espaçados. Ah, peraí, ó, vou ali pegar um outro, ó. Peraí, eu vou mostrar aí para vocês, ó. Ó, dá para colocar eles espaçados, criando assim, ó, um desenho, por exemplo, na parede de vocês. Fica muito bonito, né? Com plantas assim, cada planta no seu nicho, ó. Vou colocar aqui, ó, uma samambaia. Ó, uma simulação, ó. Vamos colocar aqui um dinheiro em penca, um dólar, quer dizer, ó. Aê! Ai, meu Deus, não vai cair, que eu só tô querendo fazer uma brincadeira aqui com vocês, ó. Dá para colocar espaçado, aí vai do seu gosto, mas dá para plantar mais próximo, criando um efeito mais escultural, parecendo um quadro vivo mesmo. A única diferença é que nesse sistema de cultivo, né, o famoso jardim vertical mesmo, bem fechadinho, bem adensado, você depois vai ter um trabalhinho com poda, porque senão uma planta sobe em cima da outra, né? Mas vale a pena, porque fica muito bonito, ó. Deixa eu tirar aqui as samambaias. Eu já vou falar sobre as plantas, tá? Com vocês. Deixa eu tirar aqui o dólar. E vamos tirar esse vaso aqui. O gota. Hoje eu vou usar esse vaso mais tradicional com vocês. Ó. E vamos lá, eu vou colocar primeiro os vasos na parede. Eu só gostaria de lembrar vocês que isso aqui é uma parede do estúdio de gravação. Eu só tô fazendo uma simulação, uma brincadeira para vocês verem como é que fica, tá? Então aqui tem parafuso, tem prego. Na casa de vocês, gente, por favor, façam a instalação bem feita, com parafuso, com bucha ou ganchinho, tá? De forma que esse vaso não vai se espatifar no chão, porque ele fica pesado depois, hein? Então, cuidado, e cuidado na hora de furar a parede se não tem cano, infra, né? Conduíte elétrico, cuidado, porque eu já vi muita gente já arrumando sarna para se coçar, né? Cuidado, tá bom? Então, na hora de furar, você vai colocar o seu vaso com os seus parafusos, tudo certinho, tá? Deixa aqui encaixar. Aqui, ó. Eu vou distribuir eles aqui, ó, rapidinho com vocês. Aqui. Aqui. Opa.
Ó, eu vou dar uma acelerada no vídeo agora, senão vai ficar muito longo. Eu já volto aí com vocês, já com os vasos encaixados na parede. E olha só, os vasos já estão na parede. Eu fiz uma disposição, gente, de acordo com os parafusos e os pregos que já estavam na parede, tá? Então, desconsidere se tá um pouquinho meio bagunçado, mas vocês vão ver que depois com as plantas isso vai desaparecer, tá? Para ver como a planta faz diferença. A primeira planta que eu vou colocar é uma planta, olha, bem famosa nos jardins verticais, que são as samambaias, né? Samambaia americana, por exemplo, ela é muito rústica, de cultivo muito fácil, elas só querem um local bem iluminado, com bastante claridade, luz natural, tá? Sem corrente forte de vento. Aonde venta muito, o vento resseca a planta, então ela sente a falta da umidade, tá? A umidade moderada, sempre constante nas samambaias, não encharca, tá? Rega em média a cada 2 dias, a cada 3 dias, dependendo do clima da sua região. E local bem iluminado e adubação a cada 30 dias, a sua samambaia fica, ó, maravilhosa. Como eu falei para vocês, eu não vou plantar elas definitivo, eu só vou encaixar as plantas, tá? Para ter uma ideia de como vai ficar, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma samambaia, tá? Ó, olha só como fica, olha a diferença, né? Como fica bonito. Ao lado dela, eu já vou aproveitar o embalo e vou colocar uma plantinha muito popular, que é o famoso dólar, né? Um Plectranthus. O dólar é uma planta pendente com essas folhas arredondadas, né? Que remetem ao formato de uma moeda, por isso que ele recebeu esse nome popular dólar, e é uma planta que prospera muito, cresce com bastante vigor e dizem que ela atrai, né, prosperidade, né? E para quem não acredita, gente, olha, é uma planta maravilhosa, com uma folhagem verde muito bonita, e quando floresce, ele carrega de inflorescências branquinhas, olha só, muito ornamental, tá? Eu vou encaixar aqui um dólar verdinho aqui, tá? Aí a gente vai encaixando e vai fazendo essa brincadeira, tá? Uma dica, antes de você plantar, caso, é lógico que vocês não são, a maioria, né, que está assistindo o vídeo são pessoas apaixonadas por plantas como eu. Então, se você não é um profissional que consegue fazer um projeto, né, um projeto paisagístico, se você tem um cantinho pequeno, eu recomendo você fazer isso que eu estou fazendo agora, ó, bem caseiro. Antes de plantar, encaixa as plantas no local e dá uma afastada e olha, ficou bonito? Ai, eu não gostei dessa, eu vou mudar, porque é mais fácil fazer a dança dos vasos do que depois mudar dela, né, as plantas depois de plantadas. Olha, melhor fazer isso aqui primeiro, tá bom? Agora vem uma planta que eu sou apaixonado, que é a Bromélia neuregelia fireball, a bromélia bola de fogo. É uma bromelinha muito compacta, pequenininha. Quando ela recebe mais sol, ela fica mais avermelhada. E na meia sombra, ela fica com essa coloração aqui, ó. Muito bonita, de cultivo muito fácil, tá? E vamos lá, vamos colocar uma bromelinha aqui para proporcionar, né, um contraste aqui, ó, no nosso jardinzinho vertical, ó. Coloquei a nossa bromélia, ó. E agora eu vou colocar uma outra planta para criar contraste, que é a jiboia neon, ó, com as suas folhas verde amarelada. Essa jiboia, eu acho ela muito bonita, ela tem essa folhagem verde amarelada. Como planta pendente fica muito bonita, mas ela também cresce como trepadeira, se ela tiver um suporte, né? Então é uma planta bem versátil. Dica, hein? Local muito escuro, ela perde o amarelado das folhas. Ela precisa de um local com muita luminosidade para ficar bonita, tá? Então aqui eu vou encaixar a minha jiboia neon, tá? E depois a gente vai continuar aqui a brincadeira, ó, tá? Vou colocar a Portulacaria variegata pendente. Olha aqui, ó, é um arbusto suculento, né? Uma suculenta arbustiva muito bonita, ó.
vai a meia sombra. Essa variegata aqui é uma beleza e ela fica com a ramagem levemente pendente, ó, criando um efeito, ó, muito bonito. Acho que eu vou encaixar ela aqui. Aqui. Depois eu venho com, vamos lá, vou colocar esse Philodendron Gold. Olha esse filodendro de folhas amareladas. Parece uma jiboia, hein? Mas não é jiboia. As folhas dele são maiores, tá? E elas são também com um formato mais de coração, ó, tá? Achei aqui meu filodendro. Aqui eu tenho um Plectranthus chamado de planta-vela, tá? A planta-vela, esse Plectranthus variegata, além de formar um volume muito bonito, ele tem um cheiro muito gostoso e ele tem ação repelente de mosquitos, tá? Então tá aqui uma planta ideal para você cultivar como pendente na sua casa, esse Plectranthus, porque ele também serve como planta repelente, ó. Encaixar aqui o meu Plectranthus. Vou encaixar aqui uma outra samambaia aqui para dar um verdinho aqui na parte de baixo. Ó. E... não, aqui, ó. Ó, vou fazer a troca aqui dos vasos, ó. Pera aí. Botar essa portulacária aqui, para ela não esconder tanto a samambaia, porque ela não cresce tanto e ela é mais comportada. Agora eu vou botar esse Plectranthus aqui, ó, que ele pode crescer. Aê, agora sim, hein? Encaixei o Plectranthus. Vou encaixar agora aqui um outro Plectranthus. E aqui eu encaixo só esse dólar aqui nessa lateral, para ter um verdinho de novo aqui, ó. Aí. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu comentei com vocês, ó. Vou me afastar, vou dar uma olhadinha, tá? Para ver como é que ficou. E no jardim vertical, a ideia é que as plantas se entrelacem. Ah, já quebrou. Ó, esses galinhos aqui tudo eu vou plantar depois, ó. Que quebrou do dólar. Ó, quebrou uns galinhos aqui, estão vendo? Ó. Deixa eu colocar ele aqui. Gente, isso aqui enraiza tudo. Não falha uma mudinha, ó. Tá? E agora deixa eu me afastar e ver como é que ficou, ó. Vou me afastar aqui com vocês. Ó, tem uma haste aqui, tá? É que como eu não plantei elas, tem uma haste plástica aqui aparecendo. Ó. Aí. Pronto, ó, rapidinho, colocamos um monte de plantas na parede. Vou me afastar de novo, que aquela haste plástica... esses contrastes, ó, nós temos colorações de folhas diferentes, nós temos formatos de folhas diferentes, só que todas elas com a mesma necessidade de luminosidade. Elas querem meia sombra, local com bastante claridade, sem incidência direto de sol, tá? Aqui na mesa eu deixei só a título de curiosidade, que é um erro que muita gente comete. Estão vendo essa plantinha aqui? É o sedum, né? Meu Deus, olha quanta folhinha gordinha aqui, ó. Nossa, cada folhinha dessa vira uma muda. Elas encostadas na superfície do substrato, todas elas enraizam depois. Essa planta aqui, por exemplo, é uma planta de sol pleno. Ela necessita de sol. Então, essa planta aqui, como exemplo,
ela não ficaria bem nesse espaço não, tá? Então tem que tomar cuidado para escolher sempre plantas que exigem a mesma condição de luminosidade, principalmente, tá? Água você vai molhar a cada 2 ou 3 dias com a ajuda de um palitinho, né? Pega um palitinho de churrasco, aqui ó, um palitinho, você finca no vaso, ó, e puxa, ó, finquei no vaso e puxa, ó, o palitinho saiu molhado, tá vendo aqui, ó? Não precisa molhar, o palitinho saiu seco, tá na hora de molhar. Quem tem ponto de água na sacada do apartamento, quem tem ponto de água na varanda da casa, pode até instalar um sistema de gotejamento com timer. Isso já existe no mercado, né? São sistemas um pouquinho mais sofisticados, mas você programa o timer na saída da água, aí ele abre a mangueira e fecha a mangueira. E quando ele abre, o gotejador, porque você vai instalar os gotejadores dentro de cada vaso fica com um gotejador. Aí você não precisa ficar se preocupando com irrigação. Gente, é muito legal, tá? Olha só, facilidade. E a dica agora para encerrar o vídeo, você deve estar pensando, Murilo, como é que eu faço para as plantas ficarem sempre bonitas, né? No meu vaso de parede, no meu jardinzinho vertical. Vocês estão... Gente, esse cedo é um problema porque bateu, as folhinhas caem. Tanto que uma dica, ó, se você cultivar um dia esse tipo de suculenta pendente, nunca plante ele em uma área de circulação que alguém possa encostar, porque despenca todas as folhinhas gordinhas, cai tudo. Ó, já coloquei ele aqui bem longe, tá? Vamos lá, vamos encerrar o vídeo com uma dica muito importante. Na hora de cultivar qualquer planta em um vaso de parede, você não pode esquecer de adubar, né? E a adubação foliar é a forma mais prática de você adubar as plantas em um jardim vertical, por exemplo, tá? Aqui eu tenho o Murilo Turbo, o adubo foliar mais completo do Brasil. Ele tem 11 macro e micronutrientes na sua composição e mais um aditivo de aminoácidos que potencializa a ação do adubo. Aqui eu vou colocar uma colher de chá, 5 ml em 1 litro de água, tá? E você vai aplicar em todas as suas plantas, não só no jardim vertical, em todas, a cada 15 dias. Como o próprio nome do adubo já fala, turbo, ele turbina o crescimento da sua planta, mas com saúde. Por quê? Porque ele é um adubo completo, ele não tem só NPK, 3 nutrientes. Ele tem 11. Ó, vamos lá, vamos aplicar agora o adubo foliar com vocês. A cada 15 dias, nos horários mais frescos do dia, vocês vão borrifar as folhas. Pode molhar bem também as raízes com ele, tá bom? E assim você está garantindo, ó, uma nutrição nas suas plantas completa, ó. Aplica a cada 15 dias, tá? Olha só que beleza. Muito fácil de aplicar. Ó, já tô quase terminando a adubação aqui, ó. É que aqui eu queria molhar um pouquinho mais as raízes, eu só não vou fazer isso agora, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Ó, apliquei e pronto, ó. A cada 15 dias você aplica o adubo nas folhas, gente. Isso faz um bem, olha, um bem para as plantas que vocês não fazem ideia, né? A adubação foliar é um dos segredos dos produtores de plantas ornamentais, né? Que eles utilizam via folha e também via fertirrigação, no gotejamento, na irrigação das suas plantas. Tá aí, ó. Saiu um vídeo bem diferente, um vídeo que eu queria ficar com ele registrado aqui no YouTube, por isso que eu puxei ele da semana Resgate o Seu Jardim e produzi esse videozinho para vocês e ficou bacana, hein? Olha, agora me contem aí nos comentários se você tem jardim vertical aí na sua casa ou se você gostaria de ter um cantinho numa parede da sua casa com uma coleçãozinha de plantas para ter uma selva para chamar de sua. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o joinha aí no vídeo, seguir o canal da Espanhol Plantas e aguardar os próximos vídeos que logo tô chegando com novidades aqui para vocês. Ó,
Um grande beijo, um abraço bem apertado e agora eu vou sair de cena, porque vocês vão ficar com o jardim vertical aí, feito com muito carinho para todos vocês.